Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live dessa série de capítulos do livro As Constelações Familiares na Medicina, que as histórias revelam sobre sintomas, doenças e cura. Esperar o pessoal ir chegando. Esse é o livro, acho que vocês que estão aqui já conhecem, muitos já leram. E hoje nós vamos contar mais uma história. Vamos contar uma história de uma criança. É incrível como as constelações familiares, elas permitem a abordagem dos transtornos na infância de uma forma muito profunda, de uma forma muito clara e trazendo resultados incríveis. Acho que todos que estão aqui me conhecem. Sou Dagmar Ramos, médica, psiquiatra, homeopata e psicoterapeuta, consteladora familiar. Há cerca de 16 anos eu participei da formação, da criação do Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, IBS Sistêmicas, que coordeno hoje. O IBS Sistêmicas tem como uma de seus propósitos, de suas missões, formar consteladores, terapeutas consteladores, tanto nas constelações familiares quanto organizacionais. E nós fazemos isso com uma equipe de professores especializados em cada uma dessas áreas. E agora nós estamos lançando o nosso 16º curso de formação em constelações familiares. Esse 16º curso é muito especial. Ele foi estruturado para ser um curso 100% online, com 224 horas de curso. Ele começa agora em setembro e ele vai até maio do próximo ano. Nós já temos uma turma praticamente formada, temos pouquíssimas vagas para quem ainda se interessa em fazer essa formação, para quem sentir que é esse o seu caminho, ainda temos algumas vagas. E você pode se informar e se inscrever através do nosso site, que é o ibssistemicas.com.br. E aqui também no meu Instagram você encontra todos os dados sobre esta formação. Muito bem. Então, hoje eu tenho também a alegria de informar a todos que este livro, As Constelações Familiares na Medicina, que foi lançado pela editora Cultrix, está agora também no formato de audiobook, não é? Pela Toca Livros. Essa versão narrada, ela ficou muito primorosa, ficou realmente muito bem feita. Eu escutei já uma boa parte do livro e eu confesso para vocês que eu fiquei muito tocada, muito emocionada mesmo pela similitude, pela compreensão que essa narradora teve de todas as histórias e como eu me senti contemplada por sua narrativa, por sua narração. Adélia Nicoletti foi a pessoa escolhida, então, pela editora Cultrix, não é? Eu fico muito agradecida por esse trabalho muito bom, muito profissional. E você, então, pode adquirir o livro através do site da Toca Livros. E ficou bom, ficou muito bom.
Sou muito grata a Adélia e a Cultrix por mais esse lançamento. Muito bem. Então, é com muita alegria que nós começamos aqui apresentando mais um capítulo do livro. E hoje nós vamos falar de um transtorno psíquico. Este livro, ele tem um capítulo todo dedicado aos transtornos psiquiátricos. É o segundo capítulo e o maior capítulo do livro, Constelações em Transtornos Psiquiátricos. E eu devo reforçar aqui que essa experiência, essa vivência, esse aprendizado de como conduzir uma constelação com esse tipo de transtorno, eu obtive durante a minha formação com uma equipe de professores alemães, principalmente Dr. Gunther Weber, um psiquiatra, professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que foi professor nosso aqui no Brasil, não é? Ele veio junto com Jakob Schneider, Siglin Schneider, nos primeiros treinamentos internacionais que nós tivemos no Brasil, assim que Bert Hellinger veio até o país. Em seguida, essa equipe de professores, na época muito vinculados a Bert Hellinger, ofereceram os primeiros treinamentos e eu sou da segunda turma que se formou com essa equipe. E fui convidada por Gunther Weber a coordenar uma equipe num estudo multicêntrico, SESC Study, sobre sintomas, doenças e constelações. Esse livro traz muitas dessas histórias e muitos desses aprendizados. Ele é um livro dedicado àqueles que querem se aprofundar no método das constelações, portanto, ele é um livro-texto que eu considero muito importante para aqueles que querem se formar, não é? Na formação do IBS, ele é um dos livros que constam nas nossas referências bibliográficas, mas ele também é um livro para aqueles que querem conhecer mais sobre si mesmos, querem conhecer mais sobre a doença, sobre sintoma, sobre cura, né? Profissionais de várias áreas e pessoas que estão em busca de autoconhecimento, pessoas que estão em busca de autotransformação. E então foram a essas pessoas que eu dediquei esse livro. E hoje nós vamos contar uma história que me tocou muito. É uma mãe que eu já atendia durante um certo tempo. Ela esteve em um acompanhamento comigo, um acompanhamento psicoterapêutico, e eu acompanhei então um pouco da sua história com seus filhos. E um certo dia ela me procurou em função de um sintoma da filha, na época com 6 anos de idade. Essa menina apresentava a seguinte questão, o seguinte sintoma: ela dormia no horário certo, no seu quarto, tudo certo, mas de repente, no meio da noite, ela acordava e ia até o quarto dos pais. Bom, isso é algo que acontece com muita frequência com as crianças, não é? Quem de nós já não fez isso quando era criança e quantos de nós que somos pais não tivemos esses percursos noturnos dos nossos filhos até os nossos quartos? Porém, havia uma questão que chamava atenção nesse caso. Primeiro, pela frequência, realmente todos os dias, um determinado horário, por volta de 2, 3 horas da manhã, essa criança ia até o quarto dos pais e cutucava a mãe, até que a mãe acordasse e dizia assim para a mãe: mamãe, você está bem? Está tudo bem com você? A mãe então acordava e dizia: sim, minha filha, está tudo bem, vamos dormir, está tudo bem com a mamãe. Aquilo chamava a atenção daquela mãe dedicada, atenta no cuidado com seus filhos. Porque essa menina tinha tanta necessidade que a mãe respondesse que estava bem. O que estaria acontecendo com ela? Então, com essa queixa, essa mãe me procurou e trouxe a sua filha até o consultório. As constelações também podem ser construídas, podem ser conduzidas
através de um contato pessoal, individual, não necessariamente somente no formato do grupo. E nós, para isso, usamos imagens, figuras, não é? Podemos usar vários instrumentos, âncoras, elementos que vão reproduzir aquele campo fenomenológico, que vão trazer aquelas informações que podem nos guiar e nos ajudar a atender aquela pessoa, esclarecendo aquele fato, não é? Nós utilizamos muito as imagens, as figuras do Playmobil, porque esse método, através das imagens do Playmobil, foi desenvolvido por um alemão, Siegfried Schneider, que nos trouxe então essa formação até o Brasil. Tivemos a honra, não é? E o privilégio de termos sido alunos de Siegfried Schneider, e é realmente incrível como ela, através dessas imagens, dessas figuras, ela consegue reproduzir o trabalho das constelações de uma forma muito profunda. Às vezes nós percebemos que o foco é maior ainda do que o trabalho com pessoas num grupo de representantes. Incrível. E nesse caso, eu atendi essa menina, a mãe do lado, obviamente, uma criança de 6 anos, é importante que ela seja acompanhada por um dos pais, por ambos os pais ou por algum responsável adulto, não é? Então, nós começamos a conversar. Eu comecei a conversar com essa menina e tirei na minha caixa todas aquelas imagens e disse para ela, com essas figuras, você pode montar a sua família. Você pode escolher cada um desses bonecos que pode representar alguém da sua família. Vamos ver primeiro quem é sua família. Sou eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, não é? E eu perguntei também dos avós, porque nós sabemos que muitos dos sintomas que as crianças estão apresentando, não só as crianças, sintomas também que os adultos trazem para o consultório médico, psicológico, para um trabalho de constelação, muitas vezes trata-se de vínculos invisíveis, emaranhamentos, que estão identificados ou que estão vinculados a fatos traumáticos acontecidos lá atrás, na geração dos avós ou dos bisavós, ou até mais além. Portanto, eu fui conversando com essa menina e ao mesmo tempo fui colocando ali os bonecos, todos juntos, e dizia para ela, você pode escolher essas figuras e pode colocá-las aqui sobre a mesa, um em relação ao outro. Expliquei, obviamente, numa linguagem que ela pudesse compreender. Ao mesmo tempo, eu perguntei para a mãe, o que há de impactante na sua história familiar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer sempre. E temos que ter uma postura atenta, aberta, não é? Uma consciência ampliada, uma escuta perceptiva para aquele fato que o cliente vai lhe trazer e talvez para algo além do que ele traz, porque muitas vezes essas experiências traumáticas não estão num nível de consciência muito claro. Então é preciso que você se coloque numa postura atenta e que você escute para além do que o próprio cliente, ou no caso a mãe dessa pequena cliente, está dizendo. Então eu perguntei para essa mãe, o que tem de impactante na sua história ou na história familiar de origem do seu marido? E ela disse assim, existe um fato realmente impactante, que é a morte da mãe da minha sogra. E a minha filha é muito vinculada à minha sogra, à sua avó paterna. E eu perguntei o que houve com a sua sogra. Ela disse, eu não sei bem como foi, mas quando ela era criança, a mãe morreu. A mãe fez a passagem dela
quando ela era ainda muito pequena, mas eu não sei direito os detalhes, eu não sei o que aconteceu. Então eu pedi a essa mãe que se informasse um pouco mais, ali mesmo naquele momento. Enquanto eu conversava um pouco mais com a criança, eu pedi que a mãe ligasse para o marido e tentasse esclarecer melhor o que tinha acontecido, que idade tinha a mãe quando a sua própria mãe havia morrido e o que aconteceu, qual foi a causa daquela morte. E então, ali por telefone, essa mãe se informa e fica sabendo que a sua sogra era ainda um bebê que mamava no peito da mãe. E a mãe teve uma morte súbita. Não se sabe se fora alguma consequência do puerpério ou o que aconteceu, mas a mãe teve uma morte súbita. E a criança permaneceu durante algum tempo, não se sabe quanto tempo, presa ali, tentando mamar e sugando o peito da mãe, a mãe já morta. E quando chegaram até o local, perceberam ali o choro da criança, ou perceberam algo diferente, e foram até lá, encontraram essa cena triste, não é? Muito bem. Enquanto a mãe revelava esse fato, eu percebi que a menina já havia colocado vários elementos. Vários daquelas figuras eram colocadas uns em relação a outros. Eu então disse para ela assim, perguntei para ela quem são essas pessoas. Então ela disse, essa aqui sou eu, esse é meu irmão, esse é meu pai, essa é minha mãe. Ela havia colocado todos. Bonecos pequenos para as crianças e grandes para os adultos. Uma menina de 6 anos. Eu nem sequer havia explicado para ela que ela poderia fazer essa distinção entre os adultos com bonecos maiores e as crianças com bonecos menores. Na verdade, nós não precisamos explicar muitas coisas para as crianças. Elas estão muito atentas, elas estão muito presentes. Inclusive, estão tão atentas e tão presentes que muitas vezes adoecem para serem fiéis ou para tentarem preservar ou salvar o pai ou a mãe. Neste mesmo capítulo, eu conto uma história de um outro menino que veio até mim com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muito grave. Um menino na faixa dos 5, 6 anos também. E a constelação revelou que aquele menino estava super atento à mãe num quadro depressivo grave com um pensamento em suicídio. Situação que nem a própria mãe tinha uma clareza total da situação, mas que a constelação revelou de uma forma muito clara. Essa mãe depois confirmou que realmente ela vinha nesse quadro psiquiátrico. Depois daquela constelação, ela foi procurar uma ajuda médica psiquiátrica e esse menino, depois que nós fizemos todo o trabalho, onde ele pôde se desvincular dessa missão de querer salvar a mãe, chamando a atenção da mãe o tempo todo, rodopiando em torno da mãe o tempo todo e não estando pronto, atento à escola ou qualquer outra atividade que o tirasse de perto da mãe. Esse é um outro caso que eu conto aqui no livro. E vocês vejam quantos casos interessantes, não é, impactantes nós podemos atender com uma constelação familiar. É possível conduzir uma constelação familiar com crianças, mesmo num grupo de representantes, quanto no atendimento individual, mas é preciso um preparo para isso. Na formação nossa do IBS, nós trabalhamos muito com os alunos, futuros consteladores, essa abordagem, essa técnica, esse preparo para atendermos as crianças. E voltando aqui à nossa menina de 6 anos,
Enquanto a mãe revelava aqueles fatos, ela já havia feito toda a sua constelação. E eu então pedi para ela, eu disse para ela assim: você escutou a sua mãe contando a história da sua avó paterna? Você veja que a sua avó teve uma história muito triste quando ela era pequena. Ela perdeu a sua mãe quando era um bebê. A menina dizia assim com a cabeça, como se ela soubesse, como se ela confirmasse. Eu então disse para ela: seria bom você pegar um bonequinho também para a sua avó. Ela disse assim: eu já peguei, foi o primeiro. E ela mostrou então o bonequinho que ela havia pego, representando a sua avó paterna, bem ao seu lado. Ela disse: é essa aqui. Eu, quando olhei aquela imagem, eu até pensei que aquela figura colocada próxima a ela poderia ser a mãe, mas não, a mãe estava perto também, mas no outro lado. Aquela era a avó. Aí eu disse para ela assim: vamos pegar também um boneco para representar a mãe da sua avó, a sua bisavó. Ela disse assim: ela já está aqui, é essa aqui. E mostrou atrás da mãe, atrás da avó, essa figura que então já estava representando ali a sua bisavó paterna, a mãe da avó, que havia morrido enquanto amamentava esse bebê, que é a avó dessa criança. Agora vejam que história incrível. Quando isso foi acontecendo, eu fui então conversando com essa menina, olhei bem nos olhos dela, a mãe muito emocionada, não é? Eu olhei bem nos olhos dela e eu disse para ela: minha querida, isso aconteceu há muito tempo. E essa foi a história da sua avó, quando a sua avó era um bebê, menor ainda que você. Agora veja que essa história é a história da sua avó, não é a sua história e nem da sua mãe. A sua mãe está bem. Olha aqui a sua mãe. Ela olhou então para a mãe a abraçou. E eu disse para ela assim: você não precisa ter receio, que a sua mãe, quando ela estiver dormindo, ela vai estar dormindo tranquilamente. Não vai acontecer com a sua mãe o que aconteceu lá atrás com a sua avó. Esse foi o destino da sua avó. Então, eu quero perguntar para você: você quer conversar um pouquinho agora com a sua avó? Ela confirmou assim com a cabeça. E então eu pedi que ela repetisse algumas dessas palavras que verbalizam um conteúdo inconsciente que pode trazer então um alívio, que pode desfazer naquele momento aquele vínculo, que pode cortar aquele laço que une aquela pessoa àquele trauma lá atrás. É possível, são caminhos, novos caminhos neuronais, como nós aprendemos, não é? Com a psicologia transpessoal, com a física quântica, não é? Nós aprendemos sobre todas essas várias possibilidades que estão aí colocadas de novos caminhos. Então eu pedi para ela olhar para sua avó e dizer: minha querida avó, eu sou muito ligada a você. E ela repetia as palavras: eu amo você, minha querida avó. E ela repetia essas palavras. E eu dizia para ela: sabe que a sua avó nesse momento, ela está dizendo também que ela ama muito você. E que ela está muito feliz de poder estar viva e poder estar junto de você, brincar com você, estar ao seu lado, ser a sua avó. Ela está muito feliz porque ela continuou na vida e ela teve filhos e um dos filhos teve seus filhos e ela era então a filhinha mais velha deste filho, tão amada por essa avó. E depois eu fiz aquele movimento onde a avó se vira e conversa com sua própria mãe. E diz para a mãe: minha querida mãe,
Você me fez muita falta. Eu era só um bebê e eu não entendi. Eu achei que você estava dormindo. Eu pensei que você estivesse dormindo. Agora vejam bem, essa informação, de uma forma que nós ainda não compreendemos muito profundamente, não é? Existem teorias a respeito, mas o fato é que esta informação desse sono ou desse dormir confundido com a morte estava passando de geração para geração, e aquela menina pequena precisava acordar todas as noites e cutucar a sua mãe para ter certeza que ela estava viva. Somente quando ela acordasse e dissesse: está tudo bem, minha filha, você pode ir dormir, está tudo bem. Somente assim essa criança poderia dormir tranquila. E naquele momento eu vi que a menina ficou muito atenta, muito presente. Eu então complementei um pouco mais, pedi que ela falasse para a avó, querida avó: eu estive sempre muito vinculada a você. E sem querer, eu carreguei um pouquinho também da sua dor. Com palavras que talvez não tenham sido exatamente essas, porque você precisa adaptar as palavras ao seu cliente, à idade daquele cliente que você está atendendo. Mas isso trouxe um alívio muito grande para essa menina. E no final eu fiz uma cena onde essa avó era abraçada por sua mãe e as duas abraçavam a netinha e bisneta e diziam para ela: nós lhe abençoamos, fique na vida e viva a vida plenamente. Olha a sua mãe, você tem a sua mãe é saudável, a sua mãe está aqui do seu lado e ela irá lhe acompanhar na sua vida. E fiz também aquela cena onde a mãe e o pai abraçam a criança e no final aquela imagem onde nós colocamos uma ordem naquela constelação. O lugar da filha, do irmãozinho, os pais atrás e os avós atrás dos pais. E aquela menina pode olhar então livremente para frente, para o horizonte. O mesmo horizonte que olham os pais e os avós. Terminada essa constelação, essa mãe me relatou depois que a menina, durante todo o percurso até sua casa, foi num profundo silêncio. Ela não quis conversar nada, chorou um pouquinho durante o percurso, mas não quis falar a respeito. Chegou na casa, ficou silenciosa e quis ficar um pouco sozinha. A mãe se preocupou um pouco, mas confiou e deixou que a menina ficasse como ela gostaria. Nesse mesmo dia à noite, ela não foi até o quarto da mãe. No dia seguinte, a mãe conversou com ela e ela dizia que estava bem, que estava tudo bem. Depois, uma ou outra noite, ela ainda foi até o quarto da mãe. Mas segundo a mãe me contou na época, não a acordava, chegava e se alinhava ali, queria dormir um pouquinho ali perto da mãe. Depois, passado alguns dias, ela já não sentiu mais necessidade de ir até o quarto da mãe. E durante um bom tempo, até que eu tive notícias dessa cliente com sua filhinha, essa menina não teve mais essas insônias à noite e esse medo que alguma coisa estivesse acontecendo com a mãe enquanto ela dormia. Vocês vejam que interessante. Vejam que uma história simples, uma constelação que no total, entre o telefonema que a mãe deu e o trabalho que fizemos ali com os bonecos, isso não demorou mais do que uns 20 minutos. 20 minutos foi o suficiente
para um resultado incrível, uma cura realmente desse episódio de insônia e medo dessa criança. Muito bem, aqui nós temos algumas perguntas. Eu estou vendo aqui uma pergunta interessante que eu vou tentar responder. O que o suicídio representa na constelação familiar? Na verdade, o suicídio, como qualquer outra condição, como qualquer outra doença, sintoma, pode ser tratado na constelação, pode ser enfrentado com a constelação. A constelação, ela é um instrumento que auxilia muito na terapêutica desses transtornos, muito. Os casos que nós temos acompanhado de pensamentos em suicídio, ideação suicida, um comportamento de risco na vida, não é? Lembrando um possível movimento em direção à morte, a um suicídio. Muitos desses casos têm sido abordados com as constelações e em muitas situações a gente percebe um resultado muito bom. O que é um resultado bom? Quando aquilo pode vir à luz, aquilo se revela e muitas vezes trata-se de vínculos invisíveis, de emaranhamentos sistêmicos. Esse termo emaranhamento é cunhado da física quântica, toda essa interligação, não é? De situações, de fatos. Então, esses emaranhamentos sistêmicos, essa lealdade invisível que leva muitas vezes uma criança, um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto querer seguir o pai ou o avô na morte, ou mesmo se identificar com uma vítima da família. Muito comum em casos de constelações, inclusive descritos por Bert Hellinger em vários dos seus livros, não é? Os livros de Bert Hellinger, que valem muito a pena todos lerem. A Simetria Oculta do Amor, o primeiro grande livro de Bert Hellinger, que foi publicado e que tem a participação de Gunther Weber, não é? Outros livros, As Ordens do Amor, não é? Os inúmeros livros de Bert Hellinger, né? No Centro Sentimos Leveza. Nesses livros, nós temos vários relatos de constelações, de comportamentos suicidas, de pessoas que em gerações anteriores na sua família havia traumas graves relacionados a algozes e vítimas. Como, por exemplo, um caso que está num dos livros de Bert Hellinger, muito interessante, de um homem que apresentava um comportamento, uma compulsão pelo suicídio, não é? E que procurou uma ajuda, foi até uma constelação de Bert Hellinger, e a constelação mostrou que aquele vínculo, aquele pensamento em suicídio, aquele comportamento estava vinculado a uma situação vivida pelo seu avô lá atrás, na época da guerra, quando num bombardeio ele era a pessoa, esse avô era a pessoa responsável por estar vigiando ali aquela coluna, aquele local onde estava, aquele acampamento onde estavam outros soldados, e ele cochila, dorme, e aqueles que estavam lutando contra eles chegam e bombardeiam todo aquele acampamento e todos morrem, menos ele, que estava um pouco destacado. Este homem volta para casa no fim da guerra, mas volta muito perturbado, claro, numa situação de total transtorno, se sentindo culpado e também sentindo que não podia mais ficar na vida, e realmente ficou um pouco mais na vida, mas numa vida de muita perturbação. E esse que era seu neto, na verdade não era o filho, era o neto, estava desenvolvendo um episódio depressivo grave com ideação suicida, e a constelação mostrou o seu vínculo com estes
companheiros do avô que morreram nesse bombardeio e com o próprio avô. No episódio que eu relatei, episódio número 1, que dessa série que eu estou fazendo às quintas-feiras à noite, vocês vão encontrar aqui no meu Instagram, nesse Dagmar Ramos Oficial. Você vai encontrar ali onde estão os vídeos gravados, a série Sintomas, Doenças e Cura. O episódio número 1, muitos de vocês eu sei que assistiram aqui. O episódio número 1 é uma doença hematológica grave, que a constelação mostrou um vínculo dessa paciente com a sua avó materna, que havia se suicidado quando a sua mãe era ainda pequena. Então, os casos de suicídio são casos muito impactantes. Eu gosto também de citar uma vez um caso de uma família que me procurou, preocupados com um dos filhos, porque era um filho com uma dependência química grave, um dependente de cocaína, sempre colocando a vida em risco. Muitas vezes nas constelações de transtornos por dependência química, nós encontramos esses vínculos invisíveis, esses emaranhamentos sistêmicos relacionados a situações de homicídio, de vítimas e algozes no seu sistema familiar. E dessa vez, enquanto acompanhávamos essa família focada nesse filho mais velho, o representante do irmão mais novo manifestou um desejo de morte, um pensamento em suicídio, o que assustou toda a família. E a mãe não achou que aquilo era um equívoco, mas aquele jovem estava ali presente. E o próprio jovem, eu perguntei a ele, eu disse para ele, faz sentido isso que o seu representante está trazendo? Faz sentido? Ele abaixou a cabeça e disse que sim. E ali, naquele momento, foi só naquele momento que a mãe, o pai, os outros irmãos perceberam que aquele irmão estava num risco também grande, talvez até maior do que o irmão mais velho. Então vocês vejam como uma constelação pode salvar pessoas, de fato, diagnosticando precocemente aquele movimento em direção ao morrer. Um outro caso, pegando um pouco o gancho da pergunta que foi feita, foi um caso que eu atendi muito tempo atrás, de uma senhora. Essa senhora, ela tem 6 filhos, todos homens, e ela quis que todos os filhos viessem fazer uma constelação. E foi muito interessante. Hoje ela é uma pessoa muito conhecida minha, muito querida, essa senhora. E ela quis trabalhar uma questão dela, da família de origem dela. E na constelação dela, quando ela colocou os seus vários irmãos e irmãs, o representante do seu irmão mais novo manifestava um desejo de morrer, um pensamento em morte, mais do que isso, um planejamento de morrer. E essa senhora ficou muito assustada com aquela revelação da constelação, porque esse irmão já havia tentado suicídio outras vezes. E ela ficou mais assustada ainda porque ela estava já naquele dia, essa constelação era à noite, e ela durante o dia todo tinha tentado ligar para esse irmão que estava numa fazenda cerca de 200 quilômetros aqui da cidade, e esse irmão não atendia o telefone. Então ela pediu para sair do grupo, e ela, assim, logo que terminou a constelação, ela não quis ficar mais tempo assistindo outros trabalhos, e ela disse para mim: eu preciso ir atrás do meu irmão, eu preciso chegar até ele, e não vai ter outro jeito, eu vou ter que pegar o carro aqui, daqui agora e ir até lá. Essa mulher pegou o seu carro, viajou 200 quilômetros à noite e chegou até a fazenda do seu irmão mais novo. Quando ela chegou, ele assustou muito. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Pois ela o encontrou sozinho. Ele já havia escrito uma carta se despedindo de toda a família,
e ela encontrou no quarto dele, no criado mudo, a carta e a arma. Ele estava planejando suicídio para aquele dia à noite. Acreditem, isso não é uma história inventada. Essa é uma história que eu acompanhei. Essa mulher conseguiu evitar o suicídio desse irmão mais novo. Depois ela o trouxe para um tratamento psiquiátrico e esse irmão permanece vivo, já se passaram muitos anos. Então vocês vejam que esse método é um método fantástico, né? Esse fenômeno que acontece ali numa constelação é um fenômeno incrível, não é? E que a ciência hoje começa a se debruçar sobre esse fenômeno. Começam a haver pesquisas, estudos, e como tudo na ciência, muitas vezes aquele fato ele se antecipa aos estudos. A própria psicanálise foi assim. Freud foi muito criticado, até que de fato a psicanálise consegue se consolidar, não é? E apresentar evidências científicas. Isso está acontecendo agora com as constelações. São inúmeros casos, inúmeros relatos. Como eu disse no início aqui da live, o livro, que é esse livro que eu escrevi, contando muito dessas histórias, as constelações familiares na medicina, ele agora está com um formato em áudio pela Toca Livros. Ficou muito bom o trabalho, como eu disse aqui no início, muito bom. A narração é feita pela Adélia Nicoletti, uma pessoa incrível que teve uma sensibilidade muito grande ao relatar as histórias que eu conto nesse livro. Eu estou vendo aqui o Valciano, doutora Dagmar. A criança já entra no campo desde que a mãe busca ajuda. Por isso, a facilidade na integração e na montagem dos seus representantes na constelação. Como essa pergunta foi feita pelo querido Valciano, que é um dos alunos da nossa próxima formação do curso em constelação familiar, o 16º curso, eu lhe digo, Valciano, que você vai ter essa resposta mais completa ali pela metade, mais para o final do curso. Mas eu digo para você que sim, a sua sensibilidade está trazendo já uma informação. É um campo que se forma. No momento em que aquela mãe decide trazer aquela criança para esse trabalho, é possível que esse campo já esteja atuando, não é? É possível. Isso. Irmã Flores está aqui presente conosco. Eu já disse aqui numa outra live, Irmã Flores é uma grande companheira no campo das constelações, é uma das facilitadoras também do IBS Sistêmicas, é uma freira, uma irmã de Fortaleza, que fez a formação em constelação familiar. Uma parte dessa formação ela fez comigo, depois ela coordenou cursos meus ali em Fortaleza. Irmã Flores trabalha com as constelações com populações de toda ordem, inclusive populações carentes do interior do Ceará, do interior do Brasil. Trabalha tanto com grupos, quanto trabalha também com as imagens. E nós já trabalhamos juntas. Irmã Flores tem um lugar especial no meu coração e é uma alegria tê-la aqui nessa live, tê-la no nosso instituto. Realmente, Irmã Flores, muitas pessoas precisam conhecer este método e estão conhecendo. As constelações estão presentes hoje nos 5 continentes do planeta. Eu já participei de vários congressos internacionais, tanto de constelações familiares quanto organizacionais. O último que eu participei na Alemanha de constelações organizacionais tinham delegações da Rússia, do Japão, da China, de vários outros países da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Esse método cresce em vários países e se desenvolve em várias áreas. Na questão da medicina, que é a questão que eu me dedico mais, até por eu ser uma médica e psicoterapeuta,
eu percebo uma grande valia, um grande crescimento e uma oportunidade muito grande de solucionar questões que muitas vezes a medicina tradicional tem dificuldades, né? E eu percebo uma similitude muito grande do trabalho da homeopatia, que é a minha especialidade médica principal, não é? E esse fenômeno das constelações familiares. Há uma simbiose, há uma identidade de abordagem, da forma de lidar com o paciente que muito me encanta. E isso é percebido já pelos colegas médicos homeopatas brasileiros e também de outros países, como da Índia. Meus queridos amigos, eu penso que nós já estamos chegando, estava olhando ali o relógio, penso que estamos chegando já no momento final aqui da nossa live. Eu tenho muita alegria de ter vocês todos aqui. Essa live vai ficar gravada nessa série que nós estruturamos aqui no meu Instagram, que se chama Sintomas, Doenças e Cura. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar um pouquinho aqui. Dora, querida amiga, e uma grande pedagoga, orientadora educacional, e um grande trabalho na educação e formada em constelações. Deixa eu ver o que a Dora está dizendo aqui. As constelações são um caminho para a cura de muitas dores da alma. É como sair da ilha para conhecer e ver a ilha. Olha que interessante. É esse olhar, não é, Dora? Esse olhar ampliado e um pouco afastado para enxergar aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando. Então esse afastamento que nós tanto ensinamos para os alunos durante o curso, essa observação sem julgamento, esse olhar ampliado, isso é fundamental para que nós possamos conduzir bem um trabalho de constelação. Dagmar, você pode falar um pouquinho sobre crise de ansiedade e pânico nas crianças? Não vou ter tempo de falar muito, mas no livro eu tenho alguns capítulos que eu falo sobre a crise de ansiedade e pânico em crianças, sim. Inclusive um artigo que eu escrevo de uma experiência com uma criança também dentro desse espectro autista. As constelações podem ajudar. Eu super aconselho procurar um trabalho desses como complementar ao atendimento de crianças ou adolescentes em quadros de ansiedade, em quadros de depressão. Infelizmente, casos cada vez mais frequentes entre as crianças. As constelações podem ajudar muito. É claro que elas precisam ser feitas com muita propriedade, né? Nós temos no Brasil hoje muitos bons institutos, boas formações e bons consteladores, mas nós temos também, como em toda a área, muitas vezes pessoas despreparadas, com cursos incompletos, não é? E que se aventuram a conduzir um trabalho desses, isso é muito perigoso. Então é preciso que a pessoa, quando procurar saber realmente sobre essa formação do profissional, para que ela possa confiar a sua questão ou mesmo no seu familiar, ok? Muito obrigada a todos, não é? Eu abraço a todos e hoje, nesse dia 12 de agosto, aqui para todos nós brasileiros, um dia triste, não é? Que é o dia triste por um lado, né? Que é o dia que o grande Tarcísio Meira fez a sua passagem, né? É um dia que todos nós ficamos muito tocados. Um grande homem, um grande ator, alguém da nossa família, não é? Parece que está presente aqui, a gente olha para o lado, parece que o vê, porque estivemos com ele em tantos momentos de todos esses anos nas nossas vidas. Que ele seja recebido no plano espiritual, certamente está sendo numa grande festa.
que Glória Menezes se recupere e que nós possamos, não é? Que nós possamos ter dias melhores nesse momento tão doloroso porque passa o planeta e particularmente o nosso país. Muito obrigada a vocês por estarem aqui e na próxima quinta-feira nós teremos um outro episódio onde nós estaremos aprofundando um pouquinho mais sobre sintomas, doenças e cura. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus.